Peraí. Falando sobre o impeachment do Augusto Melo do Corinthians, que foi suspenso. Foi na noite de ontem estava marcada a votação, mas aí teve protesto, gritos de ordem da Gaviões da Fiel que estava lá contra o pedido de impeachment, de queima de bonecos, a gente vai mostrar aí as imagens. E o Augusto Melo conseguiu uma liminar na Justiça Comum em decisão que saiu quando os conselheiros já estavam reunidos lá no Parque São Jorge, pouco antes do horário marcado para a segunda chamada. Os torcedores comemoraram a suspensão do lado de fora da sede social, e o Augusto Melo fez um discurso após essa reunião suspensa e pediu a união dos conselheiros pelo bem do clube. Eu não sei se a gente tem o Augusto Melo falando, mas eu tenho aqui o texto dele, o que ele falou. Ele falou o seguinte: agradecer a presença de todos os conselheiros e dizer que nós estamos aqui para o bem do Corinthians. Espero que isso seja superado, que todos nós possamos dar as mãos, nos ajudar. O Corinthians está em um caminho diferente com tudo que vem acontecendo. Pode ter certeza que a gente quer o melhor para o Corinthians e peço a ajuda de todos que ajudem nessa gestão a tirar o Corinthians dessa situação. Foi isso então, Arnaldo. Não teve votação. Vamos combinar que não seria muito confortável, vamos dizer assim, o conselheiro chegar lá e que, se quisesse o impeachment, votar pelo impeachment com a galera lá na porta falando: e aí, meu amigo, vai votar em quem? Né? Bom, o Corinthians é um clube peculiar, né? Amarrando esse assunto com a sua enquete, a questão dos clubes que não são SAF, os clubes de quadro associativo, depois a gente vai discutir bastante com o Renato a eleição no Flamengo. O presidente de um clube associativo governa se ele tiver apoio do conselho, dos partidos. É como o sistema político brasileiro, né? E o Augusto Melo, ele foi perdendo, ao longo do primeiro mandato, muito do seu apoio político de vários grupos. Vários grupos que começaram com ele a gestão, por conflitos e divergências, foram saindo do governo. E ele ficou isolado. Só que o isolado dele, diferentemente de outros clubes, não é o isolamento completo que o fragiliza totalmente, porque no Corinthians, a torcida organizada, a Gaviões da Fiel, sobretudo, tem um peso gigantesco, inclusive politicamente. Então, ele está com o apoio aí da massa. E essa organização toda aí é da Gaviões da Fiel, a mesma que está organizando a vaquinha para pagar o estádio, né? Está correndo paralelo isso, né? E isso, claro que inibe conselheiros e tudo mais, é como se tivesse uma torcida organizada defendendo o presidente contra o Congresso Nacional, você entende, né? E aí o Congresso Nacional começa a ter hesitação em aprovar algumas coisas, tipo o impeachment. Impeachment é um processo político. A questão técnica, as falhas técnicas que podem ocasionar o impeachment, elas são quase que detalhes nesse processo todo. E é bom a gente lembrar que esse processo que não foi votado, da Vai de Bet, o patrocinador polêmico do Corinthians no início da temporada, e essa investigação corre ainda paralelamente na polícia, é um dos motivos que o Conselho leva para tentar tirar o Augusto Melo. O Conselho de Orientação do Corinthians já elencou outros motivos e outro processo de impeachment já foi colocado em pauta. Então, é uma situação temporária, é um respiro do Augusto Melo, que, por sinal, na segunda que vem, daqui a uma semana, vai precisar do Conselho para aprovar seu orçamento para a temporada seguinte, ainda presidente. Então, esse apoio maciço da Gaviões da Fiel, muito por conta também dos resultados esportivos do campo que começaram a existir, eu tenho convicção que se esse pedido, essa votação acontece no dia seguinte da derrota e eliminação para o Racing, talvez o cenário fosse outro e o apoio fosse outro, ele vai precisar cada vez mais desse apoio da Gaviões e dos resultados do time para protelar essa pressão do Conselho Deliberativo do clube, né? Não é uma situação segura. O Corinthians é um clube completamente inseguro, né, diante dessas circunstâncias. O que a gente percebe é que talvez num momento em que o time não esteja jogando
a torcida não esteja tão mobilizada assim, o impeachment pode voltar a bater na porta do Augusto. E a votação pode acontecer 1, 2, enfim. Ou ele, para mim, reconstrói alianças além da Gaviões da Fiel, ou ele vai estar sempre no fio da navalha. Inclusive na próxima segunda, quando vai ser votado o orçamento dele. Se não for aprovado, ele vai ter dificuldade de governar. Cada vez mais, cada vez mais. Olha, em paralelo a isso que estava acontecendo, né, a suspensão da votação, o Corinthians também conseguiu na justiça uma decisão favorável, que suspende por 60 dias os bloqueios nas contas dos clubes pelos credores. O objetivo da ação era blindar as contas bancárias do clube. A decisão favorável da justiça do Corinthians ao Corinthians impede execuções de cobrança e bloqueios de receita. Olha essa grana, o clube vai usar esse período para tentar negociar com os credores as dívidas no âmbito civil. Essas dívidas de curto prazo representam 200 milhões. 200 milhões. De acordo com o site Meu Timão, ele tem dívida inclusive com atletas do time feminino. A Tamires tem 1 milhão para receber, a Gabi Zanotti tem que receber 944 mil, 656 para a Érica e por aí vai. E nesse panorama todo, meu caro Renato Maurício Prado, o Corinthians entra em campo hoje. O Arnaldo está falando que o que acontece em campo também é um termômetro muito importante, num jogo importantíssimo contra o Bahia. Se ganhar, vai para a Libertadores. E aí, talvez dê uma tranquilizada na vida do Corinthians. O Corinthians é um clube muito louco, né? Porque está devendo mais de 2 bilhões, quase 2 bilhões e meio, está jogando sem pensar no amanhã, mas o time ficou forte agora, né? Eles fizeram uma maluquice completa, né? Tudo contra a banca. Vamos montar um time, haja o que houver. E montaram, sim, um bom time, um time forte, que eu acredito que vai conseguir essa, que até bem pouco tempo atrás era considerada improvável, classificação para a Libertadores, né? Vão acabar indo para a pré-Libertadores. E é isso que está segurando o Augusto. A única coisa que segura o Augusto é isso. Porque muita gente, voltando à sua enquete, prefere gastar como se não houvesse amanhã e montar um time. E dane-se. E um dia a casa cai. Nós vimos esse time acontecer com o Cruzeiro. O Cruzeiro foi bicampeão de uma Copa do Brasil seguido. Parecia que o Cruzeiro voltava aos seus tempos glóriosos. O que aconteceu depois? Caiu e passou mais de um ano na Série B, né? Acho que o Corinthians está fazendo o dever de casa direitinho para acontecer isso. Porque sabe o que vai acontecer mais cedo ou mais tarde? Não vai haver dinheiro para pagar esse elenco, esse time forte que o Corinthians montou. Porque o Corinthians está sofrendo tudo quanto é tipo de bloqueio, com razão. Essa liminar aí, para mim, nem se justifica, porque o Corinthians deve a Deus e todo mundo e não paga. Já está com ameaça de transfer ban. Eu acho que o Corinthians deveria parar e começar a pensar. Mas isso só será possível se tirarem o Augusto Melo. E a Gaviões resolveu que não vai deixar tirar. E aí é uma coisa complicada. Hoje, na manifestação que nós vimos aqui, tinha até boneco de Olinda, que acabou queimado. Eu fiquei curioso para saber quem era aquele boneco de Olinda, entendeu? Porque acabou torrado no meio de uma fogueira. Representava quem, afinal de contas? Né? Não é o Augusto Melo, porque a Gaviões da Fiel resolveu defender o Augusto Melo. Agora, é uma situação que o futebol brasileiro vai ter que tomar uma posição, né? Não é possível você continuar a deixar essa bagunça que dos caras contratarem e não pagarem, mandar jogador embora e deixar para pagar. Aquele menino que teve aqui, como é que é o nome? Matias Rojas, não é isso? Coitado, o cara não ganhou um tostão. Está jogando na MLS e processando o Corinthians e vai ganhar uma grana preta. Aí vão bloquear de novo as contas do Corinthians. O Augusto Melo é um caos. Ele já deveria ter sido empichado quando apareceu aquela absurda comissão de 25 milhões por uma pobre mulher que nunca ouviu falar nessa história, que era uma baita laranja da história, num contrato de uma patrocinadora que foi anunciado originalmente sem intermediário, sem agente. Pois bem, de repente apareceu um agente e 25 milhões foram disparados. Ali, para mim, aquilo ali é a maior prova de que o Augusto já deveria ter saído há muito tempo. Mas é a tal história, o futebol é assim, quando a bola entra, perdoam-se todos os pecados. A bola do Corinthians começou a entrar quando chegou o Memphis Depay, chegaram jogadores que eles contrataram e que acabaram montando um time bastante razoável. Acho que o Corinthians hoje deve ganhar do Bahia e deve garantir, carimbar a sua vaga para a Libertadores do ano que vem. Agora, será que vai conseguir manter esse time?
Pagando com o quê? Com que dinheiro? Porque essa conta chega, não tem solução. Entendeu? A conta chega e eu estou sentindo que o Corinthians está caminhando muito rapidamente para cruzeirar. Agora, não tem impeachment enquanto a Gaviões da Fiel não quiser. Porque ela faz isso aí, ela vai lá, cerca a sede. Foi como falou o Arnaldo, como é que o cara vai chegar lá para votar contra o impeachment do coisa? Ele diz, eu não vou sair vivo, eu posso entrar. Mas se por acaso nós tirarmos o Augusto Melo, a gente não vai sair vivo. É uma coisa de maluco, coisa que ou o futebol brasileiro toma jeito, ou a CBF começa a botar aqui um mínimo de fair play financeiro. Não basta dizer o seguinte, olha aqui, clube que deve não pode contratar. É como faz a FIFA, é transfer ban. O Corinthians não poderia ter contratado ninguém desse time que ele montou, mas ele contratou porque o futebol brasileiro é uma bagunça. Essa que é a grande verdade. Renato, fala. Eu continuo com a pergunta que não quer calar. Quem era o boneco de Olinda? Vou te falar aqui, ó. Eram bonecos representando os seguintes conselheiros do Corinthians: André Sanches, Duílio Monteiro Alves, Romeu Tuma, Miguel Marques e outras figuras influentes da política do clube. Mário Gobi também, que já foi presidente do Corinthians. Então os bonecos de Olinda lá que foram queimados representavam essas figuras aí. Teve fogueira, teve... Caramba, o negócio foi grande. Tá lá as perninhas do boneco, coitado. É isso, incinerado ali, olha lá, ó, é verdade, olha lá. A perna do boneco do lado esquerdo aqui, ó. A galera torrou os bonecos de Olinda ali na fogueira. Ô, Arnaldo, coisa, né? Vou falar. Só para completar aí, Tironi, antes da sua próxima pergunta, só para salientar que a Gaviões já tem muitos representantes no conselho do Corinthians, né? Não são apenas sócios, tem conselheiros e tal. Ela tem uma capacidade de articulação gigantesca e a prova cabal disso é a situação da vaquinha para o estádio, né? Vale sempre lembrar, foi ela quem organizou, não foi o Corinthians. E eu não duvido que muito em breve a Gaviões não tenha um candidato dela à presidência do Corinthians e possivelmente eleja essa pessoa. E acho que faz parte, né, desse processo político de um clube que é um pouquinho mais plural que os outros paulistanos aqui, né? O São Paulo é a piada, né? Tem 300 pessoas para eleger o presidente do São Paulo. E aos poucos ela vai ganhando. E essa vaquinha dando um bom resultado, ela vai muito na contramão do governo Augusto Melo, né? A preocupação da torcida em saldar uma dívida do estádio e a articulação para isso, enquanto o Augusto Melo... Então eu acho que essa aliança Gaviões e Augusto Melo ela vai durar até o momento em que seja interessante para Gaviões, você entende? Depois vão largar o Augusto Melo. Porque, na verdade, hoje me parece que a Gaviões o sustenta para que os homenageados pelo boneco de Olinda não voltem ao poder. Você me entende? Né? Uhum. Em caso de impeachment e nova eleição. Então, eles estão segurando o Augusto Melo por enquanto, que para eles é o menos pior. Né? E acho que essa situação ela pode se modificar nos próximos anos, aí com uma candidatura própria, possivelmente.